Queridos e amados irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, dizer que é um prazer e um privilégio muito grande estar falando com vocês. Hoje é dia 12 de abril de 2020, hoje é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo da tumba vazia, o domingo do sepulcro vazio e o domingo que o Senhor Jesus estabeleceu como dia do Senhor. Eu quero desejar a você, a toda a sua família, uma feliz Páscoa, que seja uma ocasião de união, que seja uma ocasião de paz, de alegria para você e para a sua família. E eu quero também, nesta oportunidade, não poderia deixar passar, trazer uma palavra de Deus para você, muito rapidamente. Essa palavra eu coloco como título, Por que era necessário que Jesus ressuscitasse? E eu baseio essa palavra em João capítulo 20, versículo 9, que diz assim: os discípulos não conheciam ainda as Escrituras e que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. A Bíblia, ela é um livro de ressurreições e ela fala de várias ressurreições. Por exemplo, a Bíblia fala da ressurreição realizada por Deus através da vida do profeta Elias, quando este ressuscita o filho da viúva de Serepta. A viúva de Serepta havia recebido Elias na sua casa, porque o Elias estava fugindo de Jezabel e do Acabe, e ela então tinha um menino, e esse menino morre. E quando esse menino morreu, ela foi atrás do profeta Elias. Elias orou a Deus pelo menino e o menino ressuscitou para a glória do Senhor. A Bíblia ainda fala de uma segunda ressurreição realizada no ministério de Eliseu. O profeta Eliseu, que era discípulo de Elias, que recebeu porção dobrada do Espírito, que realizou milagres maiores do que aqueles que Elias realizou. O profeta Eliseu, durante a sua vida, ele foi hospedado num território, no terreno, na casa, na fazenda, na área de uma mulher que a Bíblia não fala o nome, mas ela diz que a mulher morava em Sunem. Daí essa mulher ficou conhecida como mulher sunamita. E essa mulher de Sunem, mulher sunamita, tinha um filho. E esse filho morreu. E a mulher então colocou esse filho no quarto, foi chamar o profeta Eliseu. Eliseu foi até aquele ambiente, orou pelo menino e o menino ressuscitou. Ressuscitar é voltar à vida, ressuscitar é ser trazido da morte, ressuscitar é reviver. E então o Eliseu realizou ali a segunda ressurreição que a Bíblia registra. No ministério de Eliseu ainda a Bíblia mostra uma terceira ressurreição, mas agora algo inédito. O Eliseu já havia morrido, o seu corpo já havia sido sepultado, os seus ossos já estavam secos e houve uma guerra em Israel. E nesta guerra um capitão de Israel morreu e esse capitão foi sendo levado para ser sepultado e quando ele está sendo levado houve uma queda do corpo do capitão na tumba, no sepulcro de Eliseu. E quando o corpo mortal, o corpo mortificado, melhor, do capitão bateu na ossada ressequida de Eliseu, aquele corpo voltou à vida e foi ressuscitado. A Bíblia ainda mostra que no ministério do Senhor Jesus, ele realizou pelo menos 3 milagres de ressurreições. A primeira ressurreição que Jesus realizou foi a filha do Jairo. Jairo era um principal da sinagoga, um homem muito respeitado, e ele tinha uma menina de 12 anos, e essa menina desenvolveu uma enfermidade que a Bíblia não fala qual foi, e ela morreu. Jairo correu atrás de Jesus, Jesus se compadeceu dele, veio até a casa do Jairo, e ali orou pela menina. A menina então recebeu uma palavra de Jesus, quando Jesus disse, menina, a ti te digo, levanta-te. Ela levantou-se e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Uma outra ressurreição praticada por Jesus ainda foi aquela ressurreição na cidade de Naim, onde uma viúva estava já num cortejo fúnebre indo sepultar seu filho, mas Jesus se encontrou com aquele cortejo fúnebre, mandou pararem o funeral e Jesus determinou que o caixão fosse aberto, foi aberto e ele mandou que o menino saísse. E o menino saiu ressuscitado para a glória do Senhor. E Jesus ainda realizou a 6ª ressurreição que a Bíblia fala, que é a ressurreição do Lázaro. Quando Lázaro morreu,
4 dias depois, Jesus ressuscitou o Lázaro lá em Betânia, diante de toda a sua família, diante dos seus discípulos e de toda a cidade de Betânia. A Bíblia ainda mostra que no ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo ressuscitou pelo poder de Deus um jovem chamado Eutico, que havia caído do 3º andar de um cenáculo onde estava tendo culto. O rapaz estava sentado na janela. Como o culto se estendeu, o rapaz dormiu, caiu daquela janela, teve um traumatismo craniano e morreu. Paulo parou a sua pregação, orou pelo rapaz, o rapaz ressuscitou. No ministério de Pedro houve uma ressurreição também. Pedro, ele esteve na região onde Dorcas, uma mulher que era muito amada naquela região, piedosa, que servia as pessoas fazendo costuras de roupas, havia morrido, e o Pedro então orou pela Dorcas, o corpo morto da Dorcas, e aquele corpo morto recebeu fôlego de vida, recebeu o retorno da alma, se tornou alma vivente de novo, e aquele corpo foi ressuscitado para a glória do Senhor. No próprio ministério de Paulo, a Bíblia fala em Atos 14, e eu creio assim também, que Paulo foi apedrejado quase à morte, mas o corpo dele ficou inerte, e por essa inércia do seu corpo, alguns dizem que ele morreu. A igreja circundou Paulo, orou por ele e ele foi ressuscitado. E Mateus capítulo 27 fala que na morte de Jesus e na sua ressurreição, muitos sepulcros foram abertos e muitas pessoas ressuscitaram. E estas pessoas entraram e foram devolvidas para suas famílias. É muito interessante porque a Bíblia mostra várias ressurreições. E por fim, mais importante, a Bíblia mostra a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em nenhuma destas ressurreições, antes da ressurreição de Jesus, se diz que essa ressurreição era necessária. Nenhuma delas. Quando o filho da viúva de Serepta ressurgiu, não diz dele, era necessário. Também não se diz do filho da viúva de Sunem, também não se diz do capitão que ressuscitou, também não se diz da filha do Jairo, nem do filho da viúva de Naim, nem do Lázaro, nem do Eutico, nem de Dorcas e nem daquelas várias pessoas que foram ressuscitadas na morte e ressurreição de Jesus. Somente no dia que Jesus ressuscitou, que o texto bíblico em João 20, versículo 9 diz, ele ressuscitou porque era necessário. Quer dizer, todas as outras ressurreições podiam ou não ter acontecido, mas a ressurreição de Jesus, ela era necessária, ela era essencial, ela era fundamental, ela era sine qua non. A minha pergunta é, por que era necessário que Jesus ressuscitasse? Em primeiro lugar, era necessário que Jesus ressuscitasse para que ficasse provada de uma vez por todas a sua pureza e a sua justiça. Uma coisa é um pecador morrendo. Quando esse pecador morre, ele está pagando pelos seus pecados. Outra coisa é um justo morrendo, que não está pagando pelos seus pecados, mas pelos pecados de outrem. Jesus não podia permanecer morto. Por que não? Porque se ele permanecesse morto, seria uma quebra da lei que Deus mesmo estabeleceu, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando há pecado, há morte. Mas quando há justiça, não pode haver morte. E se Jesus morreu, ele precisava ressuscitar, porque ao ressuscitar, ao ressurgir, estava comprovada a sua pureza, a sua justiça, a sua integridade, a sua honestidade. Como diz o apóstolo Pedro em 1 de Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo morreu pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas ele foi vivificado no Espírito. Ou seja, a morte de Jesus e a sua ressurreição foram necessárias para que fosse provada e demonstrada a justiça, a pureza e a impecabilidade de Jesus. Mas a ressurreição de Jesus não serviu apenas para mostrar a sua justiça e impecabilidade. A ressurreição de Jesus serviu em segundo lugar porque a ressurreição ela demonstra
o término da obra da redenção. Como disse Paulo em Romanos 4, 24 e 25, mas também nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados, Jesus por nossos pecados, foi entregue à morte e ressuscitou para nossa justificação. A morte de Jesus, ela aconteceu pelos nossos pecados, mas a nossa justificação, ela acontece na ressurreição. É quando acontece a ressurreição que a obra está completa, que o tetelestai está executado, que o resultado está alcançado. Se o evangelho terminar na cruz, ele será uma obra inacabada. Se o evangelho terminar na sepultura, será uma obra inacabada. Mas como a sepultura e a cruz e a manjedoura estão vazias, tudo isso está vazio, então Jesus ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai, e pela sua ressurreição a obra da redenção está completa, está terminada, está acabada. Em terceiro lugar, era necessário que Jesus ressuscitasse, não apenas para demonstrar a sua pureza e justiça, não apenas para terminar a obra da redenção da humanidade. Também, em terceiro lugar, era necessário que Jesus ressuscitasse, porque somente por meio da ressurreição é que Jesus venceria o pecado, venceria Satanás, venceria a morte e venceria o mundo. Quando Jesus morre, parece que o pecado, Satanás, a morte e o mundo triunfam, mas quando ele ressuscita, acontece a derrocada, a derrota, acontece a perda, a destruição, a aniquilação do pecado, de Satanás, do mundo e da morte para a glória de Deus. E quarto lugar, era necessário que Jesus ressuscitasse, porque por meio da ressurreição de Jesus, nós, a igreja, nós os que cremos, nós os servos de Deus, os eleitos, os predestinados, os salvos, os escolhidos, os redimidos, os batizados, os inclusos no rol de membresia da igreja por meio da ceia, nós que temos comunhão com Deus por Cristo Jesus, por meio da ressurreição de Jesus, nós cremos que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Foi isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4,14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará a Ele. Ora, nós podemos crer que seremos ressuscitados. Nós podemos crer que o nosso corpo vai ser ressuscitado e vai viver eternamente. Por quê? Porque Jesus Cristo foi ressuscitado. Nós temos o capítulo 2, versículo 6 de Éfeso, que diz: e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 2,12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. 1 Tessalonicenses 1,10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. E 1 Tessalonicenses 4,14, que diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer a vida juntamente com ele. A ressurreição de Jesus, ela é importante, é necessária, é fundamental, é sine qua non para demonstrar a sua pureza e justiça. A ressurreição de Jesus é necessária para que a obra da redenção fosse terminada, acabada, concluída. A ressurreição de Jesus era necessária para que houvesse de fato e de verdade uma vitória sobre o pecado, a morte, Satanás, o mundo, sobre todas as estruturas do mal. A ressurreição de Jesus era fundamental para que pela sua ressurreição nós pudéssemos descansar em paz, que assim como Deus ressuscitou Jesus, assim também com ele nós fomos ressuscitados da nossa morte espiritual e seremos ressuscitados também do nosso corpo mortal, quando revestiremos esse corpo, teremos esse corpo revestido de imortalidade, de eternidade para a glória do Senhor. E em quinto e último lugar, era necessário que ele ressuscitasse para que houvesse um futuro e um amanhã garantido pelo Senhor. A história não terminou na tumba, a história não terminou no sepulcro, a história reiniciou-se no domingo pela manhã, no domingo da ressurreição. Por isso, há um futuro de Deus para nós.
Há um futuro para mim como indivíduo, há um futuro para a minha família que crê em Cristo, há um futuro para a igreja, porque a igreja serve a Cristo, ama a Cristo e crê em Cristo, mas há também um futuro para a humanidade, pela ressurreição de Jesus, o nosso Senhor. Qual é o futuro? O futuro é que ele voltará para nos buscar. O futuro é que estaremos com ele para sempre no novo céu e na nova terra. O futuro é que no final da história, no final desse tempo, no final dessa dimensão, Cristo estará no trono. A igreja estará louvando o Senhor e vivendo com ele para todo sempre. Hoje é o dia de comemorarmos a ressurreição do Senhor. Feliz Páscoa, feliz dia da ressurreição. Feliz momento em que o Senhor cumpriu aquilo que lhe era necessário. Era necessário ele ressuscitar para demonstrar a sua justiça e pureza. Era necessário ele ressuscitar para terminar a obra da redenção. Era necessário ele ressuscitar para vencer o mundo, o pecado, Satanás e a morte. Era necessário ele ressuscitar para demonstrar que nós também seremos ressuscitados. E era necessário ele ressuscitar para que houvesse um futuro para nós. Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.